meus amados irmãos, bom dia para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, 30 de março de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por João 13, versículos 21, 33, 36 ao 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu. Imediatamente era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras desse santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos dê discernimento para compreender essas santas palavras, iluminando nossas mentes e tirando toda a hipocrisia, todo o mal que existe em nossos corações, nos purificando, para que nós possamos compreender e amar o nosso Mestre Jesus. Amém. Caríssimos irmãos, a gente vimos aqui nesta passagem, onde Jesus, sabendo da traição que aconteceria com ele, ele falou para os discípulos que um de vós o trairia. E naquele tempo, eles comiam com as mãos, não havia talheres.
A intimidade entre os discípulos e Jesus era muito grande, porque Jesus partilhava da mesma alimentação junto com os seus discípulos, comendo com as mãos. Todos pegavam no prato, na vasilha, a mesma comida com as mãos. E naquele dia Jesus falou isso, que um de vós me entregará. E aí João, que era aquele discípulo mais próximo de Jesus, sendo interrogado por Pedro, que ele fizera um sinal para perguntar a Jesus de quem Jesus estava falando, o discípulo amado João estava do lado de Jesus e encostou sua cabeça no peito de Jesus e perguntou: de que está falando e quem é? E aí Jesus disse: aquele a quem eu molhar o pão no molho e der, é este. E aí em seguida ele molhou o pão e entregou a Judas. E logo em seguida também ordenou que Satanás fizesse o que tinha que fazer. Segundo relatos da Escritura, Judas, ele sentiu tão infeliz, mas tão infeliz, ao ponto de tirar a própria vida. Caríssimos irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esta palavra traição. A traição é algo muito difícil para alguém, você conviver junto com alguém, trabalhar junto com alguém e, de alguma forma, você trair aquela pessoa. Aquela pessoa põe uma confiança imensa em você, acredita em você, e quando ela menos espera, você traiu aquela pessoa. A traição, ela existe de várias maneiras. Não é só uma traição conjugal. A traição, ela entra em nossa vida de muitas maneiras. É num negócio que você confia na pessoa, entrega tudo nas mãos daquela pessoa e de repente aquela pessoa trai você. Ou seja, passando você para trás. Tem a traição conjugal, tem a traição lá no trabalho. O companheiro trabalha do seu lado junto com você, se passando por amigo, mas por trás ele está te traindo. Ele está fazendo um jeito de passar a rasteira em você e te derrubar você. Então, meus amados irmãos, precisamos tomar muito cuidado, observar as palavras de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele veio para nos salvar, para nos livrar das garras de Satanás. E nós precisamos tomar todo cuidado, acreditando firmemente em Jesus, para que nós não caiamos nas tentações, nas armadilhas do inimigo. Vimos aqui o grande exemplo de Judas. O próprio Jesus ordenou que Satanás fizesse o que tinha que ser feito. Isso significa o quê? Que, em função daquela grande traição, Jesus ordenou que Satanás fizesse o que tinha que ser feito. Então, os relatos da palavra diz que Judas se sentiu tão infeliz por ter traído seu mestre, ao ponto de tirar sua própria vida. E isso, meus amados irmãos, não devemos deixar acontecer conosco, porque nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está livre de uma traição. Ninguém está livre de uma hora ou outra, por determinadas coisas que acontecem em nossa vida, se sentir tão infeliz ao ponto de desejar não viver mais. É comum isso no ser humano.
porque a nossa fragilidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus, o nosso distanciamento de Deus, nos leva a esse caminho, ao caminho do mal, ao caminho da ruína. E muitas vezes, como a gente já tem visto, tantas e tantas pessoas se sentem numa vida tão desconcertante ao ponto de tentar contra a sua própria vida. E não podemos permitir que tal coisa venha a acontecer conosco, porque somente o Senhor que nos deu a vida, somente Ele é que pode nos resgatar novamente de volta no dia e na hora oportuna, segundo a vontade dEle, e não a nossa ou a tentação de Satanás. Temos que ser firmes e resistir ao Satanás, porque ele está infiltrado em nosso meio de todas as formas, tentando nos levar à ruína, tentando nos distanciar de Deus, que é para conseguir a nossa condenação. E não podemos permitir que tal coisa aconteça. E nós só temos um caminho a seguir, que é Cristo Jesus. Também falou de Pedro, que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele por 3 vezes. E realmente acabou acontecendo. Quando Pedro se viu no apuro, no aperto, aquela perseguição, e eles estavam perseguindo Jesus para prendê-lo, alguns diziam, esse aqui é um deles. Pedro, não sou eu. Então, na verdade, aquilo que Jesus falou se cumpriu. Se cumpriu com Pedro também, que negou Jesus. Mas foi algo diferente. Ele negou, mas ele se arrependeu. Tanto é que Jesus deu a Pedro a chave do céu e da terra. E ordenou a ele que tudo o que ele ligar na terra será ligado no céu, e o que ele desligar na terra será desligado no céu. Jesus teve compaixão de Pedro, ao contrário de Judas Iscariotes, que não teve a mesma sorte, em consequência, certamente, da gravidade de seu pecado. Portanto, meus amados irmãos, devemos tomar muito cuidado com os nossos pecados, que nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a cair em tentação. Precisamos ser firmes e perseverantes em Cristo Jesus, amando-o, confiando-o, entregando nossa vida a Jesus e pedindo discernimento, compreensão e pedindo sabedoria para que nós possamos compreender as suas palavras e viver a palavra de Deus, segundo a vontade de Jesus, para que nós obtenhamos a salvação que Jesus conseguiu antecipadamente para todos nós. Agora nos resta seguir Jesus, confiar em Jesus, amá-lo verdadeiramente e tê-lo como único e verdadeiro Senhor de nossa vida. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos uma santa e maravilhosa terça-feira e vamos refletir sobre estas palavras do Santo Evangelho de hoje, que de uma forma ou de outra, quer queira, quer não, ela tem muito a ver com nossa vida. Fiquem todos na paz, tenham todos um santo dia e que a paz do nosso amado Jesus desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Um abração carinhoso para todos vocês, fiquem na paz.